Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Nós te adoramos mais uma vez, Senhor, reconhecendo o teu senhorio, a tua grandeza, Pai, a tua soberania sobre nós nessa noite. E pedimos, meu Deus, fala conosco, Pai, que os teus anjos e arcanjos continuem apostos aqui hoje, que o entendimento da palavra seja liberado, Pai, e que tudo que estava tentando paralisar o teu agir e o teu mover caia por terra nesta hora, mas que o teu nome, Senhor, seja exaltado e glorificado mais uma vez. Usa minha vida, Pai, eu te peço, como um vaso, como um instrumento teu apenas, Pai, e que toda a honra e toda a glória seja dada a ti, ao único Senhor, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Fala conosco, Pai, que nossa mente e coração estejam cativas a ti, somente a ti nesta hora, Pai, em o nome de Jesus, amém. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Esse é o título dessa mensagem dessa noite. Chaves na Bíblia simbolizam autoridade, mordomia e acesso. Sem uma chave, por exemplo, você não abre uma casa, você não liga o seu carro. Sem uma chave você não entra em casa, você nem sequer que seja uma fechadura eletrônica, talvez hoje, como há tecnologia, se assim for, ainda assim você precisará de uma chave numérica, de um código para que você possa digitar, ou a sua própria digital para que essa porta se abra para você. Sem isso você não conseguirá fazer o que você gostaria de fazer. Tudo o que fazemos, igreja, está ligado à autoridade. Conforme o que eu faço, através das minhas ações, eu recebo ou eu perco autoridade. Porque nossas ações é como se fossem o código dessa chave, né? Se você pegar uma chave comum, essas que tu liga o carro ou abre uma porta, chave simples, tetra, existe vários tipos, ou ainda, como eu falei, uma chave numérica. A autoridade, as nossas ações, é como se fossem esse código que nós temos contido nessas chaves. Mateus 16, verso 13, pode pôr no telão para nós, por gentileza? Mateus 16, 13. E chegando Jesus à parte da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus, ele questiona os seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? O que eles estão falando a meu respeito por aí? Eles então respondem, uns dizem que tu és João Batista, outros estão falando que tu é Elias, Jesus. E há outros ainda que também dizem que o Senhor é Jeremias, ou ainda alguns falando que o Senhor é um dos profetas. Jesus, ele não estava preocupado com o que os outros estavam dizendo a respeito dele. Jesus estava preocupado com o que os seus discípulos estavam aprendendo dele, de quem ele era e de quem ele seria. Essa era a preocupação verdadeira de Jesus. Jesus não estava preocupado com os religiosos, por exemplo, que lá em Mateus 12, 24, o chamaram de Belzebu, que falavam que ele operava os sinais, as maravilhas, as curas, através desse espírito, eles falavam. Ele não estava preocupado com isso. Jesus não estava preocupado com esse tipo de coisa, não. Jesus estava preocupado com os seus discípulos, com o que eles estavam recebendo de informação a seu respeito e de que forma eles o conheceriam. O tempo que Jesus tinha era muito precioso,
Por isso ele não se importava com o que os outros diziam a seu respeito. Mas o que importava para ele era o que os seus estavam falando, o que os discípulos que andavam com ele. Jesus passou pouco tempo aqui, igreja, inclusive com eles. Ele passou 3 anos apenas. Desde o início do seu ministério até a sua ascensão foram 3 anos. Isso é muito rápido. Desde o início até a sua ascensão era pouco tempo para formar 12 pessoas que levariam a mensagem de tudo aquilo que eles aprenderiam em apenas 3 anos para toda a terra. Pouquíssimo tempo. Jesus, ele precisava imprimir a sua identidade, a visão de do reino dos céus em seus discípulos em pouco tempo. Uma árdua tarefa, algo que não é nada fácil. Para quem lidera pessoas, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Jesus, ele não tinha tempo a perder. E eu e você hoje, em nossos dias, também não temos tempo a perder. Por isso, não se preocupe com o que os outros falarão ao seu respeito. Porque você, se preocupando ou não, haverá pessoas que falarão do mesmo jeito de você. Você fazendo algo bom ou você fazendo algo ruim. Nós sempre desagradaremos alguém. Por tomar a decisão certa, alguém não vai gostar que você tome a decisão certa. Faça como Jesus e se preocupe em ensinar o maior número de pessoas possível. Pregue a tempo e a fora de tempo. Amém? Mateus 16, verso 15. Ele pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus estava dizendo: o que vocês têm dito a meu respeito? De que forma as pessoas têm me conhecido através de vocês? Através da sua vida. De que forma as pessoas têm me conhecido através das suas ações? Isso era o que importava para Jesus. O que aqueles 12 homens estavam enxergando naquele momento. Como que ele seria conhecido por aqueles que ficariam após a sua ascensão. Essa era a preocupação dele. Como que esses caras vão me apresentar depois que eu sumir daqui? Depois que o Pai me levar, como que vai ser? De que forma os outros vão escutar as histórias que eles estão vendo aqui, as pessoas que eu estou curando, as pessoas que eu estou libertando, como que eles vão escutar, que essência que eles vão receber quando eu não estiver ao lado deles mais? Essa era a preocupação de Jesus. E isso não mudou, igreja. Jesus ainda se importa. Ele quer saber como que ele está sendo conhecido através de nós, através da sua vida hoje. Que instrumento que você tem sido hoje? De que forma pessoas têm conhecido Jesus através da sua vida? Como que você tem apresentado Jesus a outros hoje? Que testemunhos que você tem dado a pessoas ao verem você tem enxergado a Cristo ou não? Essa é a preocupação de Jesus. A forma como nós vemos e entendemos quem Cristo é, fará toda a diferença. Pois se Jesus for apenas uma pessoa legal, aos meus olhos, se eu achar, não, Jesus foi um cara legal que há 2000 e poucos anos passou por essa terra, ele tinha um cara jovem, tinha 33 anos, e que ele falou coisas muito boas mesmo, ele trouxe alguns ensinamentos muito legais. Mas se eu ficar apenas nisso, não vai ser o suficiente. Eu não estarei cumprindo o meu propósito aqui nessa terra. Você não estará apresentando o verdadeiro Jesus para outras pessoas aqui nessa terra.
por isso que ele se preocupa muito. Isso não trará transformação na sua vida. Se eu enxergar Jesus dessa forma, ele vai ser apenas um cara legal. E as pessoas, ao me verem, ao olharem para mim, verão algo vazio, sem sentido. Porque eles não vão conseguir enxergar o que aqueles homens enxergaram quando estavam do lado dele. Enxergando vida, enxergando os milagres acontecendo, enxergando pessoas sendo libertas, que estavam há anos, a mulher que ficou quantos anos com fluxo de sangue, endemoniados, um que se jogava no fogo, quantas coisas esses homens experimentaram mal estando ao lado dele, e isso foi nos passado, de geração em geração, testemunhando, contando aquilo que eles viram com seus olhos, de forma ocular, mas sendo passado isso de forma em testemunho, e vendo aquilo que eles olharam, recebendo dos céus, autoridade quando eles receberam, também fazendo os mesmos prodígios, os mesmos milagres. É dessa forma. Se eu enxergo ele como Cristo, o Filho do Deus vivo, tudo muda, igreja. E isso ao começar pela minha vida, amém? Pois isso começa a trazer transformação, começa a nos mudar. Você não será mais o mesmo, desde quando você conheceu ele. Se você começar realmente a conhecê-lo como o Cristo, o Filho do Deus vivo, você não será mais o mesmo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 6 meses, daqui a 10 anos você será outra pessoa, porque ele estará habitando em você. O poder dele estará sobre a sua vida, o poder de cura, de prodígios, o poder de transformação, de libertação estará sobre a sua vida, amém? E se você crê, aplauda forte a ele, igreja. A sua vida será transformada. Jesus então disse: vocês estão dizendo o que a meu respeito? Mateus 16, verso 16. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pedro estava compreendendo quem era Jesus. Pedro já estava recebendo o código que precisaria para a sua chamada e para toda a sua vida, igreja. Pois uma coisa é você ouvir falar quem é Jesus, mas outra coisa é você receber a revelação do Filho unigênito, do Cordeiro de Deus, daquele que tem autoridade nos céus e na terra. Tudo muda quando você recebe essa revelação. É diferente quando você começa a se relacionar com o Filho de Deus. Uma identidade do reino dos céus começa a ser imprimida em você, sobre a sua vida. Mudanças acontecem. Os seus pensamentos mudam, a sua roupa muda, a sua casa muda, o seu intelecto muda, mas isso não tem nada a ver com você, isso tem a ver com Ele, porque é do desejo dEle te transformar para a glória do seu próprio nome. É do desejo dEle, não é do nosso desejo. Se fosse por nossas escolhas, nós não estaríamos aqui hoje. Você não teria escolhido seguir a Cristo no dia que Ele te tocou, mas foi porque Ele escolheu você. Ele escolheu transformar a sua vida, te pegar do lixo, me pegou do lixo onde eu estava e me colocar sentado na mesa dos príncipes. É isso que Ele faz com aqueles que Ele escolhe, igreja.
Ele te transforma para que o nome dele seja conhecido através de você e em você. Quando pessoas olharem para a sua vida e poder dizer: cara, esse cara é diferente. Eu já conheci outros por aí que falaram de Jesus. Por isso que aqueles que escutaram é uma coisa, mas quem recebe a revelação verdadeira de quem é Ele é diferente. O Senhor não quer, Ele não chama ninguém sem algum propósito. Se Ele te chamou, foi por algum propósito. Guarde isso no teu coração. Você não está sentado aqui hoje à toa. Você não veio parar aqui nesse culto à toa. Alguém te convidou para vir aqui. Ainda que você sentiu um desejo no teu coração, talvez você olhou no Instagram alguma postagem, você achou o endereço da igreja, ou talvez você está acompanhando de casa aqui. Mas saiba que não foi à toa que você está aqui hoje, ou que você está assistindo essa ministração hoje. É porque Ele tem um propósito nisso. Ele chama pessoas que não tinham propósito, pessoas que não tinham destino, pessoas que não tinham identidade, para lhes dar uma identidade que se encaixa em um propósito que te leva a um destino. Isso é o que Jesus faz. E o nosso destino é viver a eternidade com o Pai. Esse é o nosso destino hoje. E Jesus é aquele que nos leva ao Pai. Através dele nós acessamos os segredos do reino de Deus. Quando nós o conhecemos como filho, assim como Pedro, nós também recebemos essas chaves, esses códigos, e automaticamente Deus começa a compartilhar os seus segredos conosco, porque através do Filho nós conhecemos o Pai. Mateus 16, verso 18, coloca para mim ali, por gentileza. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqueles que reconhecem Jesus como Filho, aquele que recebeu a autoridade máxima nos céus e na terra, recebe uma unção, uma autoridade de edificação. Quem reconhece Jesus como Ele deve ser reconhecido, recebe essa autoridade de edificação. Essa pessoa recebe uma autoridade para edificar a igreja. Por isso que ele disse: Pedro, você, é sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E por isso que você pode ver pessoas sendo usadas por Deus, ensinando, pregando, evangelizando, seja qual a área que Deus chamou ela para atuar. Mas isso só aconteceu, isso foi porque essa pessoa conheceu o Filho de Deus e recebeu a autoridade de edificação. Quantos querem ser edificadores do reino? Reconheça e se envolva com o Filho de Deus, se você tem esse desejo, se isso arde no teu coração, de ser um edificador. Comece a buscá-lo, conheça-o, se envolva. Pois um edificador, ele constrói. Deus está nos chamando para construir igreja. Mesmo talvez um terreno cheio de escombros, ele pode novamente sair deste lugar uma edificação nova. É difícil? Claro que é. Primeiro tem que se retirar todo o lixo,
tudo que é velho, machucaduras, feridas, traições e N coisas, mentiras, porfias, dissensões, brigas, iras, bebedices e por aí vai. O que talvez esteja dentro desse terreno, dentro do teu coração, não importa, mas pode sair uma nova edificação deste lugar. Não importa como esteja a sua vida hoje, nesse terreno Deus pode levantar novamente alicerces para uma edificação nova, amém? O pessoal do louvor pode se ajeitar aqui, que eu já estou me encaminhando para o final. Deus está te chamando para ser um edificador do reino. Comece a construir, edifique em seu nome, reconstrua pontes, reconstrua casas, reconstrua relacionamentos, reconstrua confiança talvez que você perdeu de alguém, alianças quebradas, eu não sei o que talvez você precise reconstruir na tua vida, mas Ele está te chamando nessa noite para que você comece a edificar, para que você comece a reconstruir aquilo que estava quebrado na sua vida a partir de hoje. Reconstrua tudo o que foi quebrado em sua vida. Se preciso for, procure pessoas, peça perdão, se arrependa, mas comece a edificar a igreja. Isso é edificar. Se arrependa dos seus erros, assuma as responsabilidades que forem necessárias, confesse os seus pecados e faça diferente a partir de hoje. Assuma: Senhor, eu errei, eu pequei contra Ti, Senhor, me perdoa, mas a partir de hoje eu quero fazer diferente, eu não quero mais. É dessa forma que você vai começar a edificar a sua vida, sendo verdadeiro consigo primeiramente, e sendo verdadeiro com Ele, para que Deus possa começar a trabalhar no teu coração. É tempo de edificar a igreja. Mateus 16, 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O significado teológico desse versículo aqui que nós lemos é uma representação do acesso a verdades do Evangelho e autoridade para abrir portas do reino a novas pessoas. Se você fizer uma breve análise, que portas que você tem aberto? Você está tendo autoridade para abrir portas do reino para novas pessoas? Olhando para a sua vida, se a resposta é não, você precisa começar a edificar a sua própria vida primeiro a partir de hoje, para que você possa abrir portas para que outras pessoas também entrem por ela. Após a sua vida edificada, essa porta automaticamente ela se abrirá, porque você estará sendo um exemplo. Pessoas vão olhar para você e vão ver: cara, essa pessoa, ela tem algo diferente, eu não sei o que é. Uma vez eu fui fazer um negócio na cidade de Itacoari, e eu fui numa mesa de negociação, estava lá conversando com aquele homem. Eu apresentei o orçamento para ele, coisa de minutos, nós fechamos o negócio. Só que esse cara, ele não me largava de jeito nenhum. Ele me ofereceu mais um café, e eu, com educação, aceitei. Eu vi que ele queria conversar mais um pouco, e ele puxando outros assuntos.
Até que ele perguntou: tu conhece a cidade? Eu falei: cara, eu conheço de passar pela entrada, mas é a primeira vez que eu entro aqui. Então vamos dar uma volta, eu vou te apresentar a cidade. Perfeito, vamos então. Quando nós saímos do portão da empresa dele, ele parou: aqui que eu moro, que eu morava. Eles estavam num processo de separação. E eu entendi, ele começou a contar a vida dele para mim. Eu tinha conhecido ele fazia 5, 10 minutos. Nós demos uma volta na cidade, ele me contou a história dele, tudo o que aconteceu. Errou, com certeza, bastante para que aquilo estivesse acontecendo entre ele, a família dele. E ao voltar no pátio da empresa dele, nós ficamos ali no pátio, e eu entendi o porquê que Deus estava permitindo tudo aquilo. Eu me apresentei, eu falei: cara, eu sou pastor. Eu falei: Senhor, eu entendi o porquê que tu me trouxe até aqui, porque o negócio foi apenas algo que Deus usou para que eu estivesse lá para ministrar a vida daquele homem. E nós ficamos ali, eu fiquei quase 2 horas conversando com ele ali, e ministrando ele, aconselhando ele. E depois ele me dizendo: cara, eu não sei. Ele perguntou: tu conhece o fulano, um outro que trabalha com outro tipo de área, veio aqui? Eu falei: conheço. Em 5 minutos eu fechei o negócio com o cara, eu com a minha cabeça pensando na minha família, em todos os meus problemas, cara. E eu já mandei aquele cara embora. Só que contigo foi diferente. Eu não sei, tinha algo que eu sentia que eu tinha que compartilhar a minha vida contigo. Eu te conheço faz pouco tempo. E quando eu falei que eu era pastor, assim e tal, e ele falou: agora eu entendi o porquê. Eu vi que eu senti algo diferente na tua vida, e por isso eu senti de falar contigo. E aí ele me falou: cara, então faz 1 semana que eu comecei a ir numa igreja. E eu falei: glória a Deus, cara, permanece, não desista. Fiquei ali conversando com ele, mas o que eu estou querendo dizer com isso, igreja, se você se torna um edificador, pessoas vão ver Deus na tua vida. Jesus vai ser conhecido através das suas atitudes, através do seu comportamento, através apenas da sua presença. Se você estiver ali, essa pessoa vai sentir algo diferente. Esse cara tem algo diferente que eu não conheço, e eu quero conhecer isso que ele tem, pelo simples fato de você estar naquele ambiente, porque a presença dele estará sobre a sua vida, se você assim o conhecê-lo como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nessa noite eu venho aqui, igreja, para liberar algo sobre nós. Eu venho aqui para liberar sobre a tua vida uma unção para a reconstrução. Tudo que estava quebrado na tua vida, e não importa se você talvez esteja assistindo essa ministração daqui a alguns dias, daqui a algumas horas, essa palavra também é para a sua vida que aí está agora. Tudo que estava quebrado na sua vida, a partir de hoje haverá um movimento dos céus, e as coisas começarão a se movimentar novamente. Tudo que estava travado vai ser destravado nessa noite. Tudo que estava quebrado, haverá um início de reconstrução na sua vida. Deus está nos dando uma chave nessa noite, igreja. Pegue essa chave de forma profética sobre as suas mãos e diga: eu recebo essa chave. Se coloque de pé no seu lugar. Você que fecha os teus olhos, pode diminuir a luz, por gentileza. Você que sabe que tem áreas na tua vida em que você realmente precisa de uma reconstrução.
vem à frente. Não importa a área que for. E não importa se erraram com você, se você errou com pessoas. Não é essa a pergunta agora. A pergunta é: você precisa de reconstrução? Se a resposta for sim, esse apelo é para você. Saia do teu lugar e venha à frente. Saia do teu lugar e venha à frente. Não fique com vergonha. Há uma pessoa que está se sentindo envergonhada aqui. Não fique envergonhada, filha. Apenas venha, porque essa palavra é para você. Coloca a mão no teu coração. Eu peço que o pessoal da escala esteja atento. Eu vou orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada um desses irmãos que aqui está. Irmãos e irmãs que vieram à frente. Tudo o que eles necessitam nessa noite, Pai. Eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor conhece os seus corações. O Senhor sabe o que cada um passou, o que eles sofreram, calúnias, palavras que foram lançadas contra as suas vidas, casamentos, Pai, que foram destruídos, feridas emocionais irreparáveis, Pai, aos olhos humanos. Mas nessa noite eles estão aqui diante do Teu altar, Senhor, reconhecendo, Pai, que eles precisam serem reconstruídos, que eles precisam ser curados, serem realinhados conforme o Teu reino, Pai, nessa noite. Eu oro por eles, Pai, e peço agora, meu Deus, que toda a sentença das trevas seja cancelada contra as suas vidas, toda a paralisia, tudo o que prendia eles, todas as amarras sejam cortadas nessa hora. Pessoas que estavam paralisadas, que davam um passo para frente e dois para trás, hoje é dado um basta. Toda a sentença do inferno contra a tua vida está sendo cancelada hoje, em o nome de Jesus. Eu quebro, eu declaro quebrada está toda a sentença do diabo, em o nome de Jesus. Tudo que afetou a parte cognitiva de alguns aqui, pessoas que estavam aprisionadas na mente, o Senhor está retirando agora todo o pensamento de morte. Pessoas que estavam com pensamentos de suicídio. Tem pessoas que estão em casa assistindo. Deus está te visitando aí onde você está. Tem uma pessoa que o Senhor está me dizendo que hoje você pensou nisso. O Senhor está te visitando aí onde você está. E todo espírito de morte que estava te sondando está sendo repreendido pelo Senhor dos Exércitos hoje. Receba a vida aí onde você está, em o nome de Jesus. Santo Tu és, Senhor. Feridas na alma. Há pessoas que, alguns aqui estavam como se houvesse um buraco muito grande no teu coração. Você foi traída. Pessoas se machucaram. Mas o Senhor está te curando hoje, filha. Eu vejo um anjo colocando a mão no teu coração. E como se estivesse saindo pus
dessa ferida que ainda está aberta. Mas o Senhor está limpando ela. Receba a cura na tua alma. Receba a cura na tua alma. Em nome de Jesus. Tem uma pessoa que você veio aqui à frente e você disse: Senhor, eu não tenho, não é algo emocional, mas eu preciso de uma restauração fisicamente. Você está com uma dor muito forte no teu braço. E Ele vai tirar essa dor agora. Receba a cura no teu braço agora. Em nome de Jesus. Seja sarado agora. Em nome de Jesus. Todo diagnóstico que você recebeu, o Senhor está anulando esse diagnóstico hoje. O Senhor não está me dizendo exatamente do que é, mas você vai testemunhar isso para a glória dEle. Você vai refazer um exame, eu não sei quando, e esse exame vai atestar que Ele trabalhou na área que você sabe qual é. Eu não sei qual é, porque Ele não me falou. Só o que Ele está me dizendo é isso. Santo Tu és, Senhor. Nós Te adoramos, Te exaltamos, Pai. Enche esses meus irmãos, Pai, nessa noite. Aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. O pessoal da escala pode me ajudar aqui. Vamos orar por eles aqui na frente. Tudo de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo.
continuar, não. Quem está recebendo oração pode ficar aqui sem problema. Se você já recebeu oração, quiser voltar para o seu lugar também, fique na liberdade. Eu queria falar com você que está vindo aqui pela primeira vez. Eu gostaria de te conduzir em uma oração muito simples. Talvez você ainda não entregou a tua vida, o teu coração a Cristo Jesus. E essa é uma oração que vai fazer toda a diferença na tua vida a partir de hoje. Pois se você conhecê-lo, começar a conhecê-lo a partir de hoje, e começar a conhecê-lo como o Filho unigênito, você vai ver coisas grandiosas na tua vida. Talvez você até veio aqui à frente nesse apelo. Talvez ele já te tocou aí no seu lugar. Saiba que se isso aconteceu, algo diferente, uma presença, isso é a presença do Espírito Santo que você sentiu, que talvez ainda você não tinha sentido até hoje. Se você é essa pessoa, eu peço que a igreja toda esteja com seus olhos fechados por alguns minutos. Se você é essa pessoa e você quer entregar o seu coração a Cristo Jesus, eu gostaria que você levantasse a tua mão aí onde você está no teu lugar, para que eu possa te enxergar. Só eu estou te vendo aqui. Glória a Deus. Você que levantou a sua mão, coloca a mão no teu coração. E você que talvez tenha ficado até com vergonha de levantar a mão aí onde você está, com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a tua palavra, e eu entendi, Senhor, que eu preciso te conhecer como filho unigênito, o Filho do Deus vivo, para que a minha vida seja transformada a partir de hoje. E eu quero, Senhor, eu quero ser transformado, pois eu quero te conhecer. Por isso eu te peço, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas faltas. Nessa noite eu reconheço que eu necessito do teu perdão, e eu quero estar contigo. Por isso eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida eterna, pois nessa noite eu decido te aceitar como meu único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Você que repetiu essa oração, permaneça com a mão no seu coração, que eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada um que repetiu essa oração. Te agradeço por isso, Pai, e confirmo, como nós mesmos lemos aqui, aquilo que ligardes nos céus será ligado na terra. Nós ligamos nos céus e na terra esta oração feita aqui, em que eles te aceitaram como seu único Senhor, suficiente Senhor e Salvador. E declaramos que sim, Pai, os seus nomes estão escritos no livro da vida eterna a partir de hoje. Nós os abençoamos, que eles possam ser abençoados, Pai, que ao saírem daqui, os teus anjos já estejam guardando eles, as suas casas, as suas famílias, em nome de Jesus, e que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus. E a igreja deu uma forte salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Você que repetiu essa oração, no final do culto eu peço que você fale com o pessoal do staff ali, que vão estar ali na porta, também vou estar por ali, se você quiser ir ali eu te dar um abraço, te receber. Ficamos muito felizes de saber que você deu o primeiro passo hoje, e é o primeiro passo de muitos que você vai dar na sua vida, amém? Porque Jesus vai começar a fazer uma transformação na sua vida a partir de hoje. Glória a Deus.
Levanta tua mão bem alto. Nós já estamos encerrando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Deus os abençoe. Uma ótima semana a todos e até a próxima. Amém? Até semana que vem.